Situada na Rua Professor Clementino Fraga, no bairro de Ondina, a casa da família Limoeiro foi projetada pelo arquiteto Pasqualino Magnavita. Sua concepção de projeto foi de acordo com todas as necessidades dos moradores. Uma família composta por um casal e seus 5 filhos habitaram a residência por cerca de 40 anos. Após o incêndio em junho de 2007, lamentavelmente a casa ficou inabitável. A família foi obrigada a deixar a casa e, depois de uma reforma mal sucedida feita pela Casa Cor, a esperança de retornar algum dia se perdeu. Por conta disso, a família decide vender a grande casa, que será demolida em breve, para dar lugar a mais um edifício. Ou seja, mais uma casa modernista, representativa das décadas de 50 e 60 da Bahia, será extinta sem deixar rastros. Mais uma vitória da especulação imobiliária. O tombamento, que é o instrumento que é mais utilizado para a preservação, basicamente o único que é utilizado para a preservação do patrimônio edificado no Brasil, ele é uma desapropriação branca, ou seja, ele não desapropria, não remunera o proprietário pela desapropriação, entre aspas, porque ele não desapropria, o imóvel continua pertencendo ao dono. Só que o dono fica impossibilitado de dispor daquele bem como ele bem quiser, como ele poderia dispor se não fosse tombado. Então é um ônus muito grande para o morador. No Brasil existem casas tombadas já, a Casa das Canoas, de Niemeyer, mas que pertence ao próprio e que é a sede da fundação, né? Não sei nem se é a sede da fundação, não é a sede da fundação Niemeyer, mas funciona como parte da sede da fundação, ninguém mora lá, é aberta a visitação e, enfim, Niemeyer pode se dar o luxo de manter, mas você imagina um cara que morreu e o único bem que ele deixou para os filhos é uma residência, aquele lugar se valorizou, a legislação urbanística permite uma verticalização naquela área e o tombamento não permite. A gente tem que pensar também no lado dessas pessoas, né? E aqui em Salvador a gente está vivendo nesse momento a demolição das casas todas, o Morro Ipiranga, por exemplo, né? Porque essa é uma área de expansão dos anos 50, tanto o Jardim Atlântida, deve ser anos 60 já, quanto o Morro Ipiranga. O Morro Ipiranga é um loteamento feito na época da Epux, pelo irmão de Diógenes, Antônio Rebouças, o desenho, o traçado, e lá tem 2 casas de Diógenes, uma de Assis com Gilbert, uma outra de Assis, duas de Pasqualino, e todas elas foram demolidas. Acho que segundo o Pasqualino já foi. Uma de Pasqualino já tinha sido demolida, eu fui lá no passado, consegui entrar e fotografar. E em 2001 ainda tinha um bocado de casa, todas foram demolidas nesse período. A Carinha falou mesmo. Tinha uma casa do lado do meu prédio, o prédio que eu morava é o Donana, vocês vão ver, que tem uns brisas vermelhos na fachada. Você subindo a ladeira, o antes do Donana, que tem um prédio, é recém-inaugurado, ali tinha uma casa. No fundo da rua tinha várias casas. A de Diógenes devia estar lá. Eu nunca fui no fundo da rua porque é um cul-de-sac. Eu nunca ia. Eu entrava na minha casa e saía. Quando eu tive curiosidade, eu já estava em construção o prédio. E não existe uma prática de preservação dessas casas. Agora eu não acho também que o tombamento seja a solução. Eu cheguei a propor, numa conversa com o pessoal do IPAC, do IFAM, que fosse feito pelo menos um levantamento, que o IPAC exigisse que fosse feito um levantamento cadastral e fotográfico e fosse feito um memorial no Morro Ipiranga. Eles têm recursos para isso, os empresários, porque eles vão lucrar bastante ali. O IPAC, em vez de tombar, poderia tombar talvez só a casa Fernando Góes, que era mais interessante, fazer ali um memorial contando a história, com fotos das casas e tal, porque a gente perde essa conversa. Não foi feito o levantamento, se já foi de fato demolido, a gente tem um problema, né? A gente não tem nenhum registro dessas casas. A de Diógenes já foi demolida?